Bom dia. Então vamos dar continuidade à nossa série de correções de atividades do terceiro bimestre. Então, nós vamos hoje, a nossa atividade é relativa ao conteúdo gramatical, o uso estilístico da pontuação, que está da página 71 à página 74, tá certo? Então a gente vai continuar falando um pouco sobre pontuação, mas não dos pontos especificamente, tá? Aqui nós vamos falar mais da parte estilística. O que seria isso, tá? Então, assim, na verdade, a estilística, ela está muito voltada para o estilo de cada autor, ou seja, como ele escreve os seus textos. Então, aqui, a gente sabe que existem diferentes formas de pontuar, né? Existem, tanto, por exemplo, para as reticências, dependendo da função que você quer e do sentido que você quer expressar, você vai utilizar um ou outro sinal de pontuação. A gente viu também, por exemplo, que no caso dos apóstolos, o que acontece? Tanto pode ser utilizado parênteses como travessão, quanto vírgula. Então, aí a gente já percebe que existem diferentes formas de pontuar, em um só caso. Imagine nos demais. Então, olha só, o que acontece? Alguns autores, eles fazem um uso individual dessa pontuação, e individual e diferenciado também, tá? Olha só, aí quando a gente fala dessa forma individual de cada autor, a gente está falando do estilo do autor. Então é isso que a gente vai trabalhar aqui, que alguns autores, eles têm um estilo próprio e que é marcante, que é no caso do Saramago, tá? Do José Saramago. Então ele é um dos que a gente percebe isso com maior frequência. Além dele, também existem outros. A Clarice Lispector também, em alguns textos dela, ela fez mais ou menos como o José Saramago. Porque o José Saramago, ele tem alguns livros dele que você, ao ler, vai perceber que ele não coloca ponto, ele só coloca vírgula nele. Só coloca vírgula. Como é que eu sei a diferença quando chega num ponto assim, que ele finalizou uma ideia, que ele vai iniciar outra? Primeiro, se eu já sou uma pessoa que tem um hábito de leitura, eu já vou perceber isso de cara. Caso não, ele inicia com letra maiúscula. Aí eu sei que tinha um ponto ali que continuou, tá? Poderia ser um ponto, tanto um ponto final que poderia ter ali, quanto poderia ter um ponto de exclamação e interrogação. E a gente sabe que logo após uma exclamação, uma interrogação também inicia o texto com letra maiúscula, tá? Mas então vamos lá. O uso estilístico da pontuação, página 71, primeira questão, diz o seguinte: leia a seguir o trecho de um conto do escritor português José Saramago. E aqui vamos lá para a letra A, o conto da Ilha Desconhecida, né? Nossa, José Saramago é um dos autores que vocês precisam ler também. Excelente autor, excelente, tá? Já recebeu o prêmio Nobel, então tem livros assim que trabalha situações que acontecem na sociedade de forma bem crítica, então muito bom mesmo ler José Saramago. Tem um livro dele que é o Ensaio sobre a Cegueira, que tem inclusive um filme dele, tá? Mas olha só, então, letra A, que situação é representada nesse trecho? Então o que você tem aqui? É um diálogo entre um marinheiro e rei, tá? É o diálogo entre um marinheiro e um rei. Que sinal de pontuação predomina nele? A vírgula, tá aparente aí, gente. A gente só vê vírgula, vírgula, vírgula. Ainda tem umas reticências ali, mas é que na verdade aquilo ali é porque foi suprimido, não é do texto não, tá? Uma supressão. Letra C. Em sua opinião, a forma como o autor pontuou o texto é comum, ou seja, ela ocorre em diversos textos que lemos? Comente. Eu acredito que vocês tenham respondido que não, né? Não é comum. A gente não vê na maioria dos textos, eles sendo escritos dessa forma, pontuado apenas com vírgulas, tá? Então, realmente é algo assim bem particular desse autor. Letra D. Qual foi a primeira reação
qual foi a primeira reação do rei ao ouvir o pedido do homem? Tá, então aqui vocês vão colocar assim: o rei, ele tratou o homem com descaso, tá? Com descaso, pois ele acreditava que o pedido era absurdo. Então essa é a resposta. Letra E. Vamos lá. Para conseguir o barco, o homem discutiu com o rei. Quais argumentos cada um utilizou nessa discussão? Tá. Então, o que vocês vão colocar aí? Olha só, o que o rei argumentou? O rei argumentou que não é possível existir, tá? Não é possível existir ainda uma ilha desconhecida, pois todas já estão nos mapas. Em contraponto, né, em contrapartida, o homem usou o argumento de quê? De que nos mapas só constam as ilhas conhecidas, tá? Então, esses foram os argumentos utilizados por cada um. Esse negócio assim, meu cabelo tá me incomodando. Mas é porque eu baixo a cabeça e o cabelo vem, tá? Então, deu um jeitinho agora nele, né? Então, vamos para a página o quê? 72. A página 72 diz o seguinte, segunda questão. Agora leia uma adaptação do trecho da página anterior, estruturada de forma diferente. Gente, foi muito legal ano passado, porque quando estava nesse conteúdo aqui que a gente estava trabalhando no 8º ano, o que aconteceu? Eu fiz na prova dos alunos do 8º ano, eu coloquei um texto do Saramago, eu tirei um trecho do ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, e como só tem vírgulas, né, eu pedi para eles pontuarem com todos os sinais que fossem pertinentes. Então, eles reescreveram todo o texto, pontuando, aí para perceber se eles realmente sabiam pontuar adequadamente. Foi muito bom. A partir daquilo ali eu percebi que muitos conseguiam compreender o uso da pontuação, de como fazer a pontuação. Infelizmente, eu vou tentar ver como eu poderia fazer algo parecido com vocês na prova. Caso não dê, mas eu vou verificar como eu faço. Segunda questão, então. Agora leia uma adaptação do trecho da página anterior estruturada de forma diferente. Tá? Então, esse aqui é o mesmo trecho anterior, tá? Só que foi colocada toda a pontuação aqui. Então, como foi a leitura da segunda versão do conto, mais fácil ou mais difícil que a leitura da versão original? Então, aqui, na verdade, é uma resposta pessoal, tá? Porque aqui, na verdade, eu acredito que tenha sido mais fácil. Tenha sido mais fácil porque os parágrafos foram marcados direitinho, as falas foram bem marcadas, então você consegue compreender com maior facilidade. Agora, o outro, não é que você não vai conseguir compreender, mas vai demandar um pouquinho mais de esforço para vocês compreenderem, tá? Então, ainda mais quem não tem um hábito de leitura, aí fica bem mais difícil. Então, letra B. Os textos apresentam o mesmo conteúdo, mas são estruturados de forma diferente, tá? Quais são as diferenças entre os dois? Então, gente, a grande diferença é a pontuação e a paragrafação. Essa paragrafação são os parágrafos que estão bem divididinhos. No anterior, não, ele tá todo corrido, né? Todo corrido o texto. Aqui não, tá dividido direitinho, até porque são diálogos, né? E lá os diálogos seguiam reto toda a vida, tá? Vamos então agora para a página 73, tá? Página 73, o uso estilístico da vírgula por Saramago. Então aqui é especificamente sobre Saramago. Então leiam tudo isso bem direitinho, tá? Aí diz assim, mas então, professor, eu vou começar a colocar só vírgula no texto. Gente, uma coisa é o José Saramago, prêmio Nobel e tal. Outra coisa somos nós, meros mortais. Então é melhor a gente utilizar as pontuações direitinho enquanto a gente não cria o nosso próprio estilo, tá bom? Então vamos à primeira questão. Leia o primeiro parágrafo do romance Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector. Olha aqui a Clarice Lispector, também fazendo a mesma coisa, tá? Então,
Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres de Clarice Lispector. Vamos lá para a letra A, página 74, tá? Observe que o romance ele é iniciado com o emprego de uma vírgula. Vocês perceberam lá que logo no início ele inicia com uma vírgula? Bem estranho, né? Mas tá. Em sua opinião, o que isso pode significar? Então, gente, um autor, ele nunca faz essas coisas só por fazer, sem ter realmente uma intenção. Tudo é intencional para eles, tá? Por quê? Então, olha só, o que a gente pode perceber aqui? Vocês podem colocar assim. Ele confere ao leitor a ideia de que se trata de um texto já iniciado, por isso que já tem uma vírgula. Porque geralmente os textos eles começam letra maiúscula, espaçamento e tal, e aqui ele começou com a vírgula. Por quê? Dá a ideia de que já é um texto iniciado, e aí ele partiu daquela vírgula em diante. Então já tinha algo antes, mas aí partiu daquela vírgula, tá? Então já era um texto que já havia sido iniciado e sobre o qual apenas o narrador ele teria conhecimento, tá? Apenas o narrador. Então, poderia-se também dizer que o começo ele não é essencial para a compreensão dos sentidos, pois o narrador não se importou em suprimi-lo, tá? Então já existia algo, mas esse texto já era um texto iniciado, porque já existia algo antes, só que retirou aquilo porque viu que era sem importância e que não perderia o sentido do texto, para a compreensão do texto, do que de fato ele queria dizer. Letra B agora. Releia o parágrafo e indique qual foi o único sinal de pontuação empregado. Assim como do José Saramago, esse daqui foi a vírgula também, tá? E o que isso confere ao texto? Vamos lá. Isso confere o quê? Mais expressividade ao texto, tá? E torna a leitura mais dinâmica, tá certo? Ele vai tornar a leitura mais dinâmica e dar mais expressividade, ok? Deixa eu só ver aqui algumas coisas, tá? Tá. Lembre-se o seguinte, que o dinamismo da leitura além da compreensão, tá? A compreensão você leu e compreendeu o que está sendo dito ali. O dinamismo é de ter aquela sequência mais rápida, né? Da própria leitura. E é dado isso, a gente pode perceber isso na leitura, tanto da Clarice Lispector, quanto também do José Saramago, tá, gente? Só que quando você coloca ele, todos os sinais de pontuaçãozinha, você consegue compreender melhor. Então, vamos para a letra C, tá? Vamos para a letra C. Então, letra C. Nesse romance, Lispector rompeu com algumas regras de pontuação. No entanto, a maneira de usar as aspas, ela não sofreu alteração. Qual a função das aspas empregadas nesse parágrafo? Deixa eu ver. No do José Saramago lá, gente, não tinha nenhumas... não tinha aspas, eram vírgulas mesmo. Aquela parte que tem o colchete com as reticências, porque foi retirado um pedaço, né? Foi suprimido. Aqui no da Clarice Lispector, de fato, aí nós encontramos ainda aspas. Por que foram utilizadas as aspas aqui? Tá? É isso que ele quer saber, não é? Deixa eu ver aqui, letra C. Qual é a função das aspas empregadas nesse parágrafo, tá? Então, elas serviram para quê aqui? Para indicar a fala da personagem, tá? Indicar a fala da personagem. Olha só, ele diz lá. Mas que pudesse responder, meu nome é eu, tá? Aí tem aquele outro lá, ó. Não respondesse, Lore, mas que pudesse responder, meu nome é meu. Então, ele indica a fala, tá, gente? Na verdade, as falas da personagem. Que ele não foi empregado somente uma vez, foi mais de uma. Letra D. D de, vamos ver para hoje, D de dia. D de dia. Pronto, D de dia. Então, a autora apropriou-se do uso estilístico das vírgulas, tá? Qual é a função desse uso no trecho do romance? Da vírgula? Sim, o uso estilístico da vírgula, né? Então, ela foi utilizada para separar ações. Se vocês perceberem,
cada vírgula ela demarca uma ação que foi executada. Então, prestem bem atenção para isso. Letra E eu sei que tem várias, está passando pela minha cabeça, mas eu estava pensando para algo do dia de hoje. Deixa eu ver. E só veio estudar na minha cabeça. Então, E de estudar. Então, vamos lá. A autora apropriou-se do uso estilístico das vírgulas. Esse daí já foi. Vamos lá para a letra E, desculpa. Então, assinale a afirmativa que apresenta o emprego da vírgula com a mesma função utilizada no parágrafo lido. Então, aqui vocês vão marcar o quadradinho do meio, tá, gente? Felipe levantou-se, banhou-se, trocou-se e tomou café, tá? É para você assinalar a que apresenta o emprego da vírgula com a mesma função utilizada no parágrafo lido, tá? Que é dessas ações que acontecem, tá? No anterior diz assim, Clarice Lispector, importante autora, escreveu A Hora da Estrela. Nesse caso aqui, importante autora, ele é na verdade o que, gente? Ele é um aposto explicativo, tá? Tá explicando quem é Clarice Lispector. E no outro, faça as tarefas e, em seguida, revise-as. Aqui, em seguida, ele é na verdade, ele dá uma continuidade, né? Ou ele tá realmente, ele também pode aqui, na verdade, em seguida, isto é, são expressões que geralmente elas vêm entre vírgulas no texto, tá? Eles vão demonstrar nesse caso aqui que vai ter uma sequência do texto. E tanto se vocês retirarem isso aqui, gente, o em seguida, ele não vai perder o sentido de modo algum. Olha só, eu posso dizer faça as tarefas e revise-as. Esse em seguida é só para dar uma ênfase do que você vai ter que fazer em seguida, tá? Mas se eu não quisesse utilizar esse em seguida, também podia não utilizar e não ia alterar meu texto. Então, 17 minutos, olha que bom, não vai ser tão demorado assim. E vamos finalizar essa nossa correção de agora. E espero vocês na próxima, porque ainda tem mais uma, da página 84 e 86. Então, aguardo vocês lá, tá? Até mais!